Jesus. Amém. Desculpa pela voz, estou bem gripada. Mas eu sei que Deus ele não vai deixar de fazer nada que Ele precisa fazer essa noite aqui. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui. Eu estava recebendo a oração aqui da pastora Tatiana e me sentindo muito honrada. Eu falo que no dia que cada um de nós entender que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida, a gente vai parar de dar desculpas, e começar a fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes a gente quer muito de Deus, mas a gente não quer dar nada, Ontem a minha filha estava ministrando louvor lá e ela abriu com aquela palavra onde Paulo falava assim, olha, que muitas das vezes o nosso homem, o exterior está totalmente assim, destruído, mas o nosso interior, ele está firme, sabe? E ela estava dizendo sobre isso, porque servir a Deus é desafiador, estar na presença de Deus é desafiador. Bom, eu ontem estava vendo alguns stories daqui da semana profética. Eu sei que Deus tem falado com você, mas como a pastora disse, Deus tem algo novo para nós nessa noite. O maná de ontem foi para ontem, o maná de hoje é para hoje, e amanhã tem outro maná. Amém? Então aquilo que você recebeu ontem, é ontem. Deus tem algo infinitamente maior para nós. Eu estava hoje na minha casa, lendo a palavra sobre aquilo que eu iria ministrar hoje, e Deus ele vai desconstruindo aquilo que a gente constrói. Verdade. Deus ele vai desconstruindo algumas coisas. E Deus me deu, quando eu estava orando, falando com Ele falou comigo no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 32 ou 39, se não me engano, e diz assim que o Espírito de Deus, Ele outorgou a todos aqueles que lhe obedecem. Irmãos, e isso, quando a gente entende isso é algo tão profundo e tão sério. Porque a gente às vezes brinca com a presença de Deus. Mas quando Ele diz assim, eu outorguei, eu dei, eu entreguei para todos aqueles que me obedecem. Então o Espírito Santo não é para qualquer um. Espírito Santo é para quem tem vida com Deus. Espírito Santo é para quem realmente entendeu o seu chamado. Então fala para essa pessoa que está do seu lado, Espírito Santo não é para qualquer um. Ele dá para quem é aquele que busca, que obedece ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, que vai ser a mensagem que nós vamos trabalhar hoje. No livro de 2 Samuel, no capítulo 13. Mas eu quero pegar a versão que está pelo meu celular, porque é uma versão que para mim foi mais fiel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 4. Eu posso ler? Diz assim, o qual me disse, porque tu de dia em dia tanto emagrece, sendo tu filho do rei, não me farás saber a mim? Então me disse Aminon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, o meu irmão. Eu quero repetir o versículo 4. O qual me disse, porque tu de dia em dia tanto emagrece, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então me disse Aminon, eu amo a Tamar, a minha irmã de Absalão, o meu irmão. Amém? Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Nós amamos a tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos um compromisso com ela. Nós não estamos compromissados com pessoas, mas o nosso compromisso é com o Senhor. Então que o Senhor, ó Deus, faça aquilo que apraz o teu coração aqui nessa noite. Que o Senhor fala de uma forma única, de uma forma poderosa, de uma forma peculiar a vida de cada um. E que nós possamos sair daqui transformados, sair daqui muito melhores do que nós chegamos, porque o Senhor conhece, ó Deus, as ovelhas que o Senhor tem. Ó Deus, cada um de nós que estamos aqui somos ovelhas do teu pastoreio. O Senhor, ó Deus, pagou um preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade, conhece aquilo que nós precisamos ouvir, e conhece tudo, ó Pai, tudo que acontece aqui neste lugar. Por isso, ó Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco de uma forma, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha constranger a nossa vida. Que
ó Deus, e ó Deus, impelidos a ser melhor na presença do Senhor. E que em nome de Jesus, eu estou aqui somente como um canal nas suas mãos. Estou na dependência total do Senhor. Fique à vontade, porque a minha vida pertence ao Senhor. Amém? Eu acredito que a maioria de nós que está aqui conhece um pouco da palavra que nós lemos aqui. Como a pastora Tatiana disse, eu quero que você atente. Eu não prometo para você que eu não vou demorar. O recado de Deus vai ser rápido para você, para mim, como foi para mim. Mas, irmãos, deixa eu começar aqui falando algo aqui para nós nessa noite. Eu falo que a igreja de Cristo hoje, quando eu falo igreja, eu estou pegando e estou englobando todas as igrejas. Eu falo que as igrejas hoje, o problema das igrejas hoje não é saber, não é conhecer. O problema da igreja hoje é colocar em prática aquilo que já se sabe. E às vezes a gente tem irmãos, eu falo isso porque eu sou pastora de igreja local. E eu sei do que eu estou falando. A gente vive pastoreando um povo que quer conhecer muito, mas não pratica nem o que sabe. Não pratica nem o que já conhece. Então, antes da gente aprofundar, porque a gente não vai ser cobrado por aquilo que a gente não sabe. A gente é cobrado por aquilo que a gente tem conhecimento, que a gente já sabe. Então, se você quer muito conhecimento, se prepara para ser muito cobrado. Se você quer ter muito conhecimento, se prepara para ser muito cobrado. Porque conhecimento não vem de graça. Conhecimento vem para que você seja melhor do que você já é. Amém. Esses dias eu ministrava na nossa igreja, eu falava sobre Naamã. Quem aqui já ouviu falar de Naamã? Eu acredito que a igreja inteira conhece. Aí todo mundo lê, a gente começa lá um versículo e fala assim, que Naamã era um chefe do exército. E que era um homem honrado e um homem respeitado. E eu disse, e eu falei, trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos. Naamã era um chefe do exército. O que é ser um chefe do exército? É uma patente. E eu acredito que cada um de nós aqui tem uma. A minha patente é o quê? Sou uma pastora. É cuidar de ovelhas. Mas a Bíblia fala que ele era honrado e respeitado. E isso não é patente, isso é virtude. Nossa. E virtude não vem através de uma imposição de mão. Virtude é algo que se constrói. Virtude é algo que com Deus eu vou construir. Então as pessoas, pastor, elas são tão equivocadas. Ah, pastor, coloca a mão na minha cabeça para eu ser um marido melhor. Meu filho vai trabalhar com isso. Porque virtude se constrói. Virtude se constrói com uma vida com Deus. Agora o que eu sou, a patente, alguém coloca sobre mim. Mas virtude vai dar trabalho. Virtude vai dar muito trabalho. Virtude vai dar trabalho. E o problema é que nós queremos uma igreja hoje que a senhora está no que ele quer ser. E você não vai ser se você não trabalhar para isso. Se você não se deixar Deus trabalhar na sua vida. Ah, pastor, o que tem com a palavra, irmão? Se prepara, porque Deus vai falar algumas coisas aqui que muitas das vezes a gente não gosta. A gente não gosta de poder aprender, mas Deus vai falar. Porque se Ele falou desta palavra, é porque é para nós que estamos aqui. Não pense quem ficou em casa, é com você, comigo que Deus está falando. A Bíblia fala aqui sobre os filhos de Davi: Absalão, Amnon, Tamar. A gente sabe que tem outros, mas essa história aqui vai falar justamente sobre esses três aqui. Irmãos, Davi, todo mundo aqui sabe da história de Davi. Quem não queria ser como Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu batalhas, que venceu luta. Mas no capítulo anterior que nós lemos, Davi, ele tinha passado por um processo aqui muito sério. Davi cometeu adultério. Davi agora vê uma sentença sobre a sua casa através do profeta Natã, que a casa dele iria sofrer pela espada por causa de um pecado que ele havia cometido, e porque não reconheceu aquilo que fez, não reconheceu que estava errado, e só depois que o profeta fala é que ele reconhece e cai em si. Por isso que eu falo da importância de você andar com gente de Deus. Porque gente de Deus vai falar o que você não gosta. Gente de Deus vai falar o que você não gosta de ouvir. Vai abalar a sua estrutura. E por isso Natã chega lá e coloca o dedo e fala: não é dessa pessoa aí que você está falando que tem que morrer,
existem consequências que Ele não vai tirar de nós. Nós vamos pagar pelas nossas falhas e as nossas transgressões. Deus perdoou Davi, perdoou. Aí vem a lei da semeadura. Quem aqui conhece a lei da semeadura? A maioria de nós conhece, só não pratica. Porque se eu sei que toda atitude é uma semente, por que eu faço aquilo mesmo? Se eu sei que tudo aquilo que eu faço é uma semente, por que eu planto o que não devo plantar? E sabe o mais interessante, pastor? É que a gente planta o que quer, mas na hora de colher a gente quer escolher. Dessa forma. A gente quer escolher. Irmão, você escolhe antes de plantar. Depois que plantou, acabou, não se escolhe o que come. É isso aí. Esses dias eu falei com uma irmã na nossa igreja. Porque a gente é bom de cobrar, irmão. A gente só é péssimo de fazer. E ela, pastora, porque tem que visitar mais, tem que estar mais junto em comunhão. Eu falei, irmão, me fala aqui um evento da igreja que você vê. Pastora, tem que visitar, me fala uma visita que você fez. Não quer visitar, mas quer ser visitada. Não quer participar de nada, mas quer que todo mundo te apoie. Porque a gente só vai colher o que a gente planta. Não está gostando do que está colhendo, não, meu irmão. Presta atenção na sua semeadura. Não está gostando do que está colhendo, presta atenção naquilo que está plantando. Porque tem hora que a gente não gosta do que a gente está colhendo. E Davi entendia isso. Que algumas coisas ele estava colhendo por causa da sua desobediência. Então não faz de coitado quando a gente começa a colher algumas coisas, não. Faz uma retrospectiva. E veja quais foram as suas semeaduras. Porque tem sementes que com 2 semanas, 20 dias, 30 dias, ela já vai dar. Mas tem algumas, meu filho. Demora 2 anos. Demora 6 anos. Demora 10 anos. Mas que ela vai crescer, ela vai. E que uma hora isso vai dar árvore venenosa. E a Bíblia fala aqui agora, nesse capítulo, que Absalão, ele tinha uma irmã, a irmã dele, Tamar, que era filha de Maca. E agora ele tem um outro irmão, que era filho de Ainoã, com Davi, Aminon. A Bíblia fala assim, irmãos, o versículo que nós começamos a ler assim: este lhe indagou. Deixa eu pegar na minha Bíblia no celular, que é melhor. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá, começar a palavra. O qual me disse: por que tu em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Aqui começa uma história que para mim é uma das histórias mais terríveis da vida. E se você olhar, você consegue colocar no jornal de hoje. Isso aqui foi um estupro. Isso aqui foi uma violência sexual. Isso é bíblico, isso aqui está na Bíblia. E a Bíblia fala que Aminon, ele se apaixona pela sua meia-irmã, que não quer dizer que não é irmã, porque meia-irmã é irmã. Ele se apaixona. E nesse versículo nós lemos, chega Jonadab, que era filho de Simeia, irmão de Davi. Automaticamente Jonadab era sobrinho de Davi, primo de Davi. E ele percebe algo aqui que ele diz assim: por que você está desse jeito? Magro, desnutrido, com cara de doente, sendo você filho de quem é?
você é filho do rei. Você está comendo melhor. Deixa eu te perguntar aqui, irmão. Essa casa tem te dado alimento? Aleluia. Hein? Glória a Deus. Essa casa tem suprido a sua vida espiritual? Amém. Então por que a gente vive doente? Meu Deus. E quando eu falo doente, porque tem gente, irmão, que está na casa de Deus, que poderia estar muito melhor do que está. Só não está porque tem desejos que tiram tudo que você recebe. Tem desejos que, irmão, tem coisas que o pastor, que a pastora, que os irmãos que estão aqui ministram, mas o desejo que está na sua vida é tão grande que tiram tudo, todas as vitaminas daquilo que é ministrado. E por isso a gente não recebe o que tem que receber. Entra ano e sai ano, continuamos crentes doentes na casa de Deus. Estamos na casa do pão passando fome. Estamos na casa de Deus morrendo espiritualmente. Porque somos filhos de Deus, somos filhos do rei, mas não entendemos o que ele quer para nós. E a Bíblia fala que Aminon estava doente. Irmãos, e tudo aquilo que te adoece não é bom. Porque se ele estava doente, é porque esse desejo não era de Deus. E uma das coisas que Aminon fala aqui com Jonadab é uma coisa muito dificultosa. Irmão, tudo que é muito dificultoso, cuidado, porque a misericórdia dizendo para você: não toca, não faz, não entra. Ele sabia, e olha o que ele não fala, é muito dificultoso. Ele estava entendendo que era algo que não era bom, que não era certo, mas ainda assim nutria esse desejo. E quantas vezes Deus te dá um alerta, Deus te dá um sinal: não vai, não faz, não pega, não toca, não anda, e ainda assim a gente continua fazendo o que está fazendo. Olha aí. E a Bíblia fala que Jonadab, que era primo de Aminon, ele dá uma sugestão para ele agora. E a Bíblia chama ele, guarda esse nome comigo, fala comigo, Jonadab. Jonadab. Fala assim: cuidado com Jonadab. Cuidado. Todo mundo tem um, viu? Verdade. E Jonadab chega e dá uma ideia boa para ele. Olha aí, Ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer o seguinte: você agora finge que está doente. Aí você manda chamar seu pai vai chamar Tamar. E ela vai te servir comida. E quando ela chegar lá, você vai fazer o que precisa ser feito. E a Bíblia chama ele de sagaz. O que é uma pessoa sagaz? É uma pessoa esperta. É uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo. E eu anotei algo aqui que eu queria que você guardasse isso aqui no seu coração. Você não guardar mais nada, guarda isso aqui. Porque isso aqui é para você levar para a vida. Aleluia. É agora no carreiro, né? Olha aqui. O seu nível de comprometimento com quem não tem autoridade sobre você vai te fazer ouvir conselhos que te levarão à queda de o seu nível de comprometimento com quem não tem autoridade sobre a sua vida vai te fazer ouvir conselhos que te levarão à quebra de princípios. Jonadab não tinha nenhuma autoridade sobre a vida de Aminon, e mesmo assim Aminon escolheu ouvir Jonadab. Porque é mais fácil a gente ouvir alguém que fala o que a gente gosta. É mais fácil a gente ouvir alguém que fala o que a gente gosta de ouvir. E agora ele dá uma sugestão. Porque toda pessoa sagaz tem uma sugestão. Toda pessoa sagaz, olha que eu anotei isso aqui. O sagaz sempre tem um jeito de viabilizar o que é, o que não tem viabilidade. O sagaz sempre vai ter um jeito para você pecar. O sagaz sempre vai te dar
você, que vai bater nas suas costas, que vai apoiar o seu pecado, e que vai fazer com que você pense que o que você está fazendo está tudo certo. Então cuidado com o Jonadab da vida, porque na igreja também tem Jonadab. Tem gente que tem resposta para tudo, tem gente que tem solução para tudo, só não é bíblico, mas tem solução para tudo, mas tem solução para todas as coisas. E a Bíblia fala que Aminon agora começa a colocar o seu plano em ação. Eu vou fingir que eu estou doente, eu chamo meu pai, e eu acho isso aqui, pastor, tremendo, porque mesmo Aminon em fingimento, o rei se apresenta. Você pegou isso aqui? Mesmo quando você finge, Deus se apresenta a você, te dando a oportunidade de você voltar. Mesmo quando você finge, mesmo quando você está em fingimento, Ele se apresenta para te dar a oportunidade de você voltar atrás. Olha aí. E Davi se apresenta, mas a gente às vezes está tão ocupado em fingir que a gente não consegue perceber a visitação de Deus. A gente está tão acostumado com as máscaras que a gente não consegue entender quando Deus chegou na vida. A gente está tão acostumado a fingir que a gente não percebe que o rei entrou, que o rei chegou, nos dando a oportunidade de não fazer o que iríamos fazer. E a Bíblia diz que ainda assim, e pastor, essas coisas às vezes fazem um bolo assim na mente da gente, porque a gente fala assim, por que Davi ele permite isso? Por que Davi permite? Porque eu acredito em duas vontades, a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana ninguém briga com ela, você querendo ou não, Deus faz. Mas a vontade permissiva é aquela que você tanto pede que Deus deixe, mas às vezes você não está disposto a pagar a consequência que você não sofreu. Porque esses dias eu falava sobre Jonas lá na igreja. Jonas pagou uma passagem, ele pagou a passagem para viajar, ele só não pagou para sofrer as consequências que ele iria sofrer. E muitas das vezes nós estamos dispostos a pagar para desobedecer, mas as consequências a gente não está disposto. E a Bíblia fala aqui que existe essa vontade. Eu sempre lembro disso, pastor. Quando a gente fala de Saul, a gente fala de Davi. Nunca foi da vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas o povo queria o rei. E a Bíblia fala assim que Samuel ficou entristecido, porque o povo preferiu ter um outro rei do que a liderança de Samuel. E eu disse esses dias na nossa igreja, que toda vez que a gente rejeita uma autoridade que Deus enviou, eu estou rejeitando a autoridade do próprio Deus. Eu estou rejeitando aquilo que Deus enviou. E aquilo que Deus enviou. A Bíblia fala que Aminon agora faz uma encenação. O rei manda chamar Tamar chega naquele ambiente. E o bonito ainda faz algumas exigências. Eu quero que ela prepare aqui, eu quero que ela faça o bolo aqui. Irmãos, e sabe o que isso me dá a entender? Um bolo, quem é que faz bolo? Deixa eu ver. Um bolo fica pronto de uma hora para outra, irmão? Não. Leva um tempo, não leva? Sim. Olha a misericórdia de Deus aí de novo. Dando oportunidade, não faz não. Dá tempo ainda de você se arrepender. Dá tempo ainda de não fazer. Dá tempo ainda de voltar atrás. Mas ele esperou o bolo e ainda fez. Irmãos, quantos cultos você já participou e saiu daqui chorando? Quantos cultos você já participou e você fala assim, agora minha vida muda, mas na segunda-feira não muda nada? Porque a gente acha que choro comove Deus. Você já viu, pastor, eu não sei aqui. Aí quando você fala assim que vai alguém na igreja e revela,
Aí chega todo mundo cedo para sentar nos primeiros, porque eu acho que esse se vê é mais fácil. É assim? É assim? É. Aí é assim. Aí o homem já começa a pregar. Aí fala um aleluia e o povo já começa a chorar. Aí você fala assim, gente, tem dia que eu estou aqui, que só Deus sabe o esforço que eu faço, ninguém chora. Até logo, mas aí é profeta. É profeta. Aí o povo chora, o povo arrepia. E o que adianta uma revelação se não muda a vida? O que você faz com aquilo que você recebe? O que a gente faz com aquilo que a gente recebe? Porque, irmão, é aquilo que eu falei aqui. Não pensa você que Deus trabalha com vara de cordão, porque Ele não trabalha. É arrependimento, é vida com Deus, é vida no altar. E tem gente que é engraçada. Aí na hora assim, Deus conhece o meu coração. Você não tem medo de orar isso, não? Porque eu tenho medo. Porque se Ele conhece, Ele sabe o que está dentro. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o que está dentro de nós. Esses dias eu estava falando lá na igreja. Aí você pergunta lá na igreja assim, você tem fé? Olha, tem muita fé. Eu falei, nós somos igualzinho o povo de Israel. O povo saiu do Egito, atravessou o mar, agora aí todo mundo dançou, Miriam tocou, e foi naquela festa. Caminhou 3 dias, ficaram com sede, foram pegar uma água, a água era amarga, e o povo já começou a tomar. Há 3 dias atrás estava dançando, e glorificando a Deus, e 3 dias depois ninguém acreditava mais na cabeça. É desse jeito. A gente é assim, tem alguém se identificando? Com certeza. Porque a gente é assim, irmãos. Porque Deus faz a promessa, agora como vai acontecer? Isso não é com você, é com Ele. A forma com que Deus vai fazer não é com você, é com Ele. Aí a Bíblia diz assim, continuando a nossa palavra. Todo mundo está entendendo aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. E muito. E Ele continua aqui. A Bíblia fala que Aminon agora faz o que ele não deveria fazer. A Bíblia fala que agora ele violenta. E quando ele está lá, começando o ato, Tamar grita, irmãos, e Tamar fala uma coisa muito interessante. Não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Você entende isso aqui, irmãos? O que Tamar estava dizendo? Em outras nações pode acontecer isso. Em outros lugares pode acontecer. Mas aqui em Israel não é assim. Aqui em Israel não é assim. Deixa eu te dar um aviso, irmãos. Você pode fazer o que você quiser lá fora. Mas aqui dentro da igreja, filho, aqui é Israel de Deus. Aleluia. Aqui tem princípios. É isso. Aqui tem limite. E às vezes, pastora, está tão difícil servir a Deus, então para que você entrou? Porque aqui em Israel não se procede assim. E aí ela diz outra coisa, no outro versículo: não se proceda como os loucos de Israel. O que ela estava falando? Aqui não pode fazer isso, mas tem alguns loucos que ainda fazem. Pergunta para esse irmão que está do seu lado se é louco ou se é prudente. Porque às vezes você está até aqui dentro, mas comportando como louco, fazendo o que não deveria fazer, andando de forma que não deveria andar. E eu tenho uma notícia para te dar: aqui tem princípios. Aqui tem princípios. E todo mundo que quebra princípio é louco. Verdade. E todo mundo que quebra princípio é louco. Porque com Deus não tem essa. Com Deus não é o que eu acho, com Deus não é o que eu penso. Com Deus é aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele ensina, é aquilo que Ele já deixou na sua palavra. Aí diz assim no versículo 15, logo em seguida, quando aconteceu tudo, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão
paixão que alimentava o seu interior. Olha isso. Porque para pecar é gostoso, parece lindo, parece maravilhoso. Mas na hora que aconteceu, a Bíblia fala que ele sentiu uma rejeição por ele. Porque o diabo faz isso, pastor. Ele faz as coisas parecer lindo. Ele faz o pecado aparecer uma coisa mais gostosa do mundo. Mas aí quando você peca, ele deixa e começa a te mostrar o que você fez. Quem aqui conhece o Salmo 1? Acho que a maioria de nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que ninguém cai de um dia para o outro, é um processo. Primeiro eu ando, depois eu me detenho e depois eu assento. Sentou, acabou. Porque tudo é um processo. E processos tem como eu parar. Mas depois que eu consumo, aí a Bíblia diz assim, que o diabo, o nosso adversário, ele anda o quê? Ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quem aqui fumou sabe do que eu estou falando. Ninguém pega um cigarro e fala assim, ó, de uma hora para outra. É assim? São tragadas. São tragadas. Olha aí. São tragadas. Eita. E no final tem que sobra uma guimba. O que você faz com ela? Joga no chão e pisa. E é assim que o diabo faz. E é assim que ele trabalha. Porque ele não faz nada de um dia para o outro. E não pensa que você é espertão e que está fazendo e que não vai dar nada. Você vai ver no final dessa história que dá ruim. E que uma hora vai dar, irmãos. E que uma hora vai ser complicado. Porque ninguém vive de máscaras a vida inteira com Deus. É verdade. Esse dia eu estava falando para os irmãos da igreja, gente, viver de máscara custa muito caro. Verdade. Porque você tem que a todo tempo mostrar uma coisa que você não é. E viver de máscara custa muito caro. Aí a Bíblia diz que, no versículo 21, que logo que Davi, ele ficou sabendo da história, tomou conta do grupo, teve conhecimento, ele ficou profundamente indignado. E ele não quis castigar a menina, porquanto o amava muito, por ser o seu primogênito. A Bíblia diz que Davi não quis corrigir a menina. Por isso que eu digo, irmãos, um erro puxa outro erro. Porque Davi sabia que a sua casa estava assim. Por causa dele. Verdade. E a gente sabe, irmãos, que tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida e na nossa casa por causa de nós. É por causa das nossas atitudes. Que muitas vezes a gente tem e a gente não tem a coragem, a humildade de consertar com Deus. Você que está com sua Bíblia aí, pega comigo no mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 13. Está dando para você compreender aí, irmãos? Meu Deus. Capítulo 13, versículo 23. Posso ler? Amém. Presta atenção nisso aqui. Passaram-se 2 anos, repita comigo, 2 anos. 2 anos. Depois desse desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Irmãos, a Bíblia diz que se passou 2 anos. Aminon já tinha fugido. Absalão ainda se encontrava no reino, mas com o coração ferido por aquilo que o irmão fez. E a Bíblia fala que se passaram 2 anos. Absalão então agora cria uma festa, a festa dos tosqueadores. Cria não, era uma festa que já existia, mas aproveitou a situação para mandar chamar o seu irmão. E a Bíblia fala que ele dá um comando e diz assim: olha, quando ele estiver bêbado, eu vou dar um sinal para vocês. E vocês vão lá e vão matar. Não precisa estar com medo não, porque foi uma ordem minha. Pastora, quando eu li isso aqui, meu coração me encheu muito de temor. Porque nós seres humanos, nós temos a mania de dizer que o tempo faz o quê? Cura tudo.
quê? Vai passar, irmãos, a raiva muitas vezes, aquela vontade de brigar pode passar, mas a amargura, ela só cura quando há perdão. Porque a Bíblia diz assim, olha, que nós devemos confessar os nossos pecados para que a gente seja curado. Então o tempo não cura nada. Que tempo não faz nada disso. E a Bíblia fala que se passaram o quê? 2 anos. Irmãos, 2 anos é muita coisa. E quantas pessoas, eu estou falando para a gente aqui, que tem muito tempo, que está guardando coisas que precisam ser confessadas. Olha aí. Que tem coisas dentro do coração que precisam ser liberadas. Ah, pastor, mas se passou tanto tempo, Deus não está te perguntando se passou muito tempo. O que Deus vem aqui para dizer para você hoje é que o tempo não cura nada. E que muitas das vezes a gente está deixando o tempo passar achando que vai haver cura. Mas só vai haver cura quando nós aprendemos a renunciar e a confessar o nosso pecado. Eu fico me perguntando, pastor, quantas ceias a gente tem em 2 anos? Quantos cultos a gente tem em 2 anos? Meu Deus! Quantos encontros a gente tem em 2 anos? Quantos eventos na igreja a gente tem em 2 anos? E muitas das vezes a gente está até presente nesses eventos, mas igualzinho a Absalão, só esperando a hora de fazer o que tem que ser feito. E Deus veio dizer para nós aqui nessa noite: está na hora de jogar para fora o que precisa ser jogado. Porque Deus e o diabo não respeitam seus filhos. Ele não respeita a sua posição. Ele não respeita muitas vezes o que você faz na igreja. Porque nós temos muito disso. E se passaram 2 anos, irmãos. E eu fico imaginando a Minô sendo chamado para poder participar da festa. Aposto que pegou a melhor roupa. Aposto que se preparou da melhor forma. Aposto que chegou no lugar achando que era um tal. Ah, eu fiz e ninguém ficou sabendo. O fato do silêncio de Deus, meu irmão, e o fato de muitas vezes as pessoas não falarem nada, não significa que Deus não está vendo. E que Deus muitas vezes não está vendo. E eu estou falando para a gente aqui, eu estou falando isso embaixo de Deus, irmão, da unção de Deus aqui. Aleluia. Tira esse negócio que está dentro de você. E que você acha que vai passar por cima disso, porque Deus está dizendo para nós hoje: não vai. Não vai. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, mas Deus está trazendo agora aquilo que precisa. Aquilo que precisa ser feito. E agora, se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta, ainda no capítulo 13, e isso aqui eu quero que você carregue para a vida. No versículo 32. Posso ler? Diz assim: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acredite, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Aminon é morto? E agora a notícia chega para Davi, pastor, que todos os filhos dele tinham morrido. Mas a Bíblia fala que chega Jonadab para poder esclarecer que só um tinha morrido. Agora relembra comigo, quem foi Jonadab, gente? Hã? Quem que foi Jonadab? Foi o que deu conselho para ele pegar, foi ou não foi? Mas agora quem dá a notícia da morte dele é o próprio Jonadab. Olha aí, ó. Então quem mandou
Hipócrita. Porque está lá fora por causa de você. Que muitas vezes incitou. Que muitas vezes cutucou. Irmãos, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. E eu aprendi isso no livro da Joyce Meyer. Eu e Minha Boca Grande. Não sei se você já leu esse livro. E ela fala uma coisa nesse livro que para mim é uma das coisas que eu mais gravei nesse livro. Que toda vez que alguém fala mal de alguém para você, mesmo que você não fale, você nunca mais vai olhar para aquela pessoa com os mesmos olhos. Você escutou isso? Ah, pastor, não é assim? É assim. Porque você começa a ver coisas da pessoa que você não via antes. Aí vem a serpente e fala, porque até então lá no jardim do Éden tudo era bom. Aí quando a serpente veio, já começou a notar coisa diferente. É verdade. Porque é assim, irmãos. A gente vai levando uma vida com Deus, vai levando uma vida com Deus, mas na hora que a serpente chega, a gente começa a ver coisas que a gente não viu antes. E os Jonadabs estão aí te dando ideias para você morrer sozinho. E ele aplaudir a sua morte. E ele poder olhar para você. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você prefere ter um Jonadab na vida? Ou você prefere ter um Natan na vida? Porque, irmãos, eu posso te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu sou, é Natan. E o povo da minha igreja sabe que eu sou. Glória a Deus. Eu sou. Porque se eu ver alguma coisa errada em você e na minha igreja, eu vou falar. Amém. Eu vou falar. Então fala para assim, irmão, se eu ver alguma coisa errada, eu te falo. Se eu ver alguma coisa errada, eu te falo. Ah, mas eu te falo, irmão. Aleluia. Eu te falo. Eu te falo porque eu preciso prevenir o seu Natan do que um Jonadab na sua vida. E eu quero terminar a minha palavra aqui, falando justamente sobre isso, porque nós estamos, está sendo trabalhado aqui juntos por algo maior. Para fazer algo maior. Irmão, como Deus precisa trabalhar na nossa vida para que a gente possa fazer algo maior. E eu vejo que Deus está começando a trabalhar na estrutura. É na estrutura da igreja para poder entender que fazer algo maior vai implicar que a gente também deixe algumas coisas. Deixe algumas coisas. E eu quero aqui terminar essa palavra. Você que já deve ter conhecido e sabe da história, né, da parábola das 10 virgens. Irmãos, quando eu ouço essa história, quando eu ouço essa palavra, isso estremece meu coração. Eu disse esses dias na nossa igreja que as 10 virgens, todas elas tinham lâmpada. A diferença era a quantidade de azeite. Porque azeite também tinha em todas, só que não era o suficiente. E eu falei que quando elas escutam o barulho, né, e vem, o noivo chegou, elas vêm pedir um pouco de azeite para as outras. E as outras falam, nós vamos pedir. Porque senão vai voltar para vocês, vai voltar para nós. Não é assim? E a Bíblia fala que elas saem para comprar esse azeite. Elas saem para procurar o azeite. E isso me leva a entender uma coisa. Que a gente sabe aonde comprar. A gente sabe aonde buscar. A gente sabe como, o que tem que fazer. O problema é que a gente quer pagar para ver se vai dar tempo. A gente sabe. A gente sabe o que elas sabiam. E se elas foram comprar, é porque tinham condições de comprar. Mas só que a gente quer saber, a gente quer pagar para ver se vai dar tempo. E eu quero terminar aqui contando uma história para você. Eu acho que aqui é a primeira vez que eu estou ministrando a palavra. E eu quero contar algo aqui para você que eu disse para Deus que eu contaria em toda igreja que eu fosse, porque isso foi um sacudir de Deus na minha vida. E isso aconteceu comigo. Aconteceu com outra pessoa. Meu marido, ele, graças a Deus, Deus está me libertando dele, né? Porque ele gostava muito de café, sabe? Mas é velho mesmo. É velho assim, de nota, esse carro dele aqui, né? É velho mesmo. Da gente empurrar. Da gente sair para pregar, chegar só na hora do amém, não chegar mais, porque a parte elétrica não funcionava mais. É assim por diante. E ele tinha uma Santana quanto, irmãos? E nós sempre fomos pessoas assim de trabalho.
mesmo antes de ser pastor. Por isso que eu falo, não espera título para você trabalhar, não. Trabalhe, depois Deus te coloca no lugar que precisa. E a Bíblia fala, ó, a Bíblia, desculpa. Nesse dia, nós colocamos tanta coisa dentro dessa tantana. Quando estava tendo uma festa na igreja, nós colocamos gás, colocamos um monte de coisa. E eu ia trabalhar numa barraquinha que estava tendo na igreja. Aí eu desci de touca, desci de tudo, irmão, daquele jeito que você pensa que a mulher vai trabalhar na igreja. Aí quando nós entramos dentro do carro, aí ele ligou o carro assim, e aí apareceu aquela luzinha, né? Que o carro estava na reserva. E ele sempre tinha o certo de fazer isso, ele era nesse fazer isso. Aí eu só olhei para ele e falei assim, vai dar para a gente chegar? E ele, vai, claro. Claro, é só descer, vai dar tempo para a gente chegar. E eu falei, então vamos. E nós fomos. Quando nós chegamos na esquina da igreja, o que acontece? Aí quem que desce para me empurrar? Eu. Por quê? Porque tinha um tanto de carro atrás buzinando, xingando, falando essa porreca velha, tira esse trem daqui. E eu com uma vergonha, eu falei, vamos lá, vamos tirar o carro. E empurrando o carro, tirando o carro de lá. Irmão, naquele dia, por isso que eu falo que Deus ele usa tudo para falar com a gente. Naquele dia, quando eu coloquei o pé na igreja, Deus me falou duas coisas que eu nunca mais esqueci na vida. E Ele disse: aquele tanque muitas vezes é você, que está percebendo que tem pouco sangue e precisa abastecer, mas sempre acha que vai dar. Sempre acha que vai dar. Porque ninguém está aqui é bobo, irmão. A gente sabe como que está o nosso nível de espiritualidade. A gente não sabe como a gente está diante de Deus. E a luzinha já está acesa há muito tempo, mas a gente muitas vezes está achando que vai dar tempo. E eu quero anunciar alguma coisa para você. A maioria das vezes não dá tempo. Meu Deus. Não dá tempo. E a segunda coisa que Deus me falou: quando você desceu do carro, tinha um monte de carro parado, esperando o seu carro sair para que eles pudessem. Você sabia que tem gente que parou por causa de você? Você sabia que tem gente que era para estar aqui, mas não está por causa de você parou de orar? Porque você parou de ser quem você era em Deus? Porque você parou de caminhar com Deus e ser o que você era? Porque, irmãos, eu amo ser pentecostal, eu amo fogo, eu amo a glória de Deus. Mas o que a gente vê hoje é um povo que busca muito fogo, mas que não quer comprometimento com nada. E fogo sem mudança não adianta. Porque quando Elias estava lá no Monte Carmelo, quando desce o fogo, todo mundo, pastor, que estava lá, começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Veio fogo, mas foi para inundar, para encher todo mundo. Aleluia. O problema é que a gente quer fogo, mas a gente não quer obediência, gente. A gente quer fogo, mas a gente não quer ser o que a gente tem que ser. E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: está na hora de um posicionamento. Está na hora da gente abandonar o que tem que ser abandonado. Porque Aminon poderia ter corrido naquele pecado. E deixa eu te dar uma notícia aqui: o lugar que você deveria estar era distante daquilo que tem te feito pecar. Mas muitas vezes nós estamos sentados esperando o bolo ficar pronto para a gente poder pecar, para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então eu queria que você nessa noite entendesse isso. Deus está nesse lugar, irmãos. Aleluia. E eu sei que Deus está falando por muita gente. Aleluia, Jesus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Como eu acredito na manifestação de Deus, como eu acredito no poder de Deus, como eu acredito naquilo que Deus Ele tem para fazer conosco, que tem para falar conosco. Não sei como é que está a sua lâmpada aí hoje, não sei como é a sua condição aí hoje, mas eu sei que Deus que dá o óleo, que fornece a unção, está aqui no lugar. E às vezes o que a gente precisa é estar reconhecendo quem somos.
Reconhecemos que precisamos. Reconhecemos que necessitamos. Eu consigo colocar um playback aqui? Meu Deus. Não sei se eu vou conseguir cantar com essa voz não, mas vai dar certo. Amém, já deu, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. És santo, Senhor. És maravilhoso, Jesus. Gratidão, meu Deus. Senhor, obrigado por colocar. Obrigado. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade aqui, Jesus. Fica à vontade nesse lugar. O Senhor continue falando no nosso coração.